Um menino de apenas 4 anos de idade supostamente teria sido morto pelo seu padrasto. E o pior, a mãe dele sabia de tudo. A versão que eles contaram para os policiais foi de que ele teria caído da cama, mas após a investigação e laudo médico foi constatado que o menino sofria agressões. Um crime bárbaro praticado por uma pessoa sem escrúpulo algum. No vídeo de hoje você vai entender tudo sobre o caso de Henry, que está sendo notícia nessa última semana. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Monique Medeiros, de 32 anos de idade, era uma professora de classe média no Rio de Janeiro. Ela morava em Bangu com seus pais, uma casa simples. A Monique, ela tinha um filho, o Henry Borel, de apenas 4 anos de idade. Uma criança inocente, alegre, extrovertida, sorridente e bagunceira, assim como qualquer criança tem que ser. No final de agosto de 2020, a Monique ela conheceu um cara. Esse cara era o vereador Dr. Jairinho. Ela conheceu ele num almoço na Barra da Tijuca e esse encontro acabou se tornando um romance e apenas alguns meses depois eles já foram morar juntos. E desde que Monique conheceu o Jairinho, o Dr. Jairinho, a sua vida mudou completamente. Ela deixou o lugar simples que ela morava lá em Bangu com seus pais e passou a residir num condomínio de classe média alta na Barra da Tijuca. Bom, lembra que ela era professora? Pois bem, ela pediu demissão do cargo e adivinha onde ela começou a trabalhar? Como toda boa mulher de político, ela conseguiu um carguinho na prefeitura. Mais especificamente, ela conseguiu um cargo no Tribunal de Contas do município do Rio. Coincidência, né? Coincidência, né? Mas, infelizmente a gente sabe que os professores ganham pouco, aqui no Brasil. Como professora, estima-se, que ela ganhava em torno de R$ 4.000 por mês, que já não é um salário tão ruim, mas também não é bom. Portanto, professor deveria ser mais valorizado e tudo, mas levando em consideração do que a gente tem hoje aí, num salário mínimo, e ela, como funcionária pública, provavelmente, professora, ela provavelmente estava até ainda recebendo, nessa pandemia, assim como os funcionários públicos não pararam de receber. Só que 4.000 não tava bom, mano. Aí nesse carguinho aí que ela conseguiu, ela tava ganhando ali em torno ali mais ou menos de 12.000 por mês. Aí melhorou, Melhorou um pouquinho. Pois bem, o pai de Henry Borel, chamado de Leniel Borel, como todo pai separado, da sua mulher, ele costumava pegar o seu filho nos finais de semana para passar com ele, tirar ali um lazer com seu filho, matar a saudade. Só que ele começou a estranhar, e a notar que alguma coisa estava acontecendo com seu filho, algo estranho. Bom, primeiro começou quando seu filho dizia para ele que não queria voltar para casa. Toda vez que o pai estava prestes a entregar o filho para a mãe, o filho chorava, não queria voltar para casa e a mãe já sabia, tanto que ela conversava por mensagens com o pai de Henry, falando que toda vez que ele voltava era sempre a mesma choradeira. Bom, aí você pode me dizer, mas talvez é porque ele gostava muito do pai dele, então ele chorava porque não queria deixar o pai dele de lado, Talvez não, porque afinal de contas, toda vez que ele chegava próximo ao condomínio, onde ele estava morando com a sua mãe, quando o pai dele chegava próximo ali do condomínio, o menino começava a esboçar reações de medo. E no dia até do ocorrido, o menino chegou até a vomitar. Olha que doideira isso, cara. De tanto medo parece que ele sentiu em entrar. E eu falei assim, filho, vai com a mamãe. Ele, não, papai, eu não quero ir. Me dá mais um dia. Aí, deixa eu ficar mais um dia com você. É claro que o pai, desconfiado, começou a questionar a mãe, se estava acontecendo alguma coisa com o menino, se o menino, ele já estava desconfiado que o menino poderia estar sofrendo algum tipo de agressão, mas toda vez que ele questionava a mãe sobre isso, a mãe e os familiares da mãe tranquilizavam ele, dizendo que não estava acontecendo nada demais, e se acontecesse algo e ela desconfiasse, ela ia ser o primeiro a questionar, a ir para cima, O menino ainda tinha dito ao seu pai que ele não gostava do abraço do padrasto, do tio Jairinho, que ele chamava. E aí o pai até, já um pouco mais desconfiado ainda, chegou até a conversar com o Jairinho para falar para ele que ele não queria que ele abraçasse o seu filho. Nem que sendo forte ou sendo fraco o abraço, ele não queria. E
o pai de Henri conta que o padrasto aceitou numa boa. O dia do ocorrido. Bom, o dia que tudo aconteceu foi no dia 7 de março de 2021. Leniel Borel entrega o menino Henri para sua mãe, a Monique, aproximadamente às 7 horas da noite. O menino é levado então até uma padaria que ficava próxima ali do condomínio, provavelmente para comer alguma coisa, e quando dá ali mais ou menos umas 7h40 da noite, a Monique, o Henri e o Jairinho, né, o padrasto do moleque, eles sobem até o apartamento. Já no outro dia, 8 de março, às 8 horas da noite, a Monique coloca o menino para dormir no quarto do casal e começa a assistir uma série com o Jairinho na sala ali onde tem a TV. Porém, nas 4 horas seguintes, o menino acorda pedindo o colo da mãe por mais de 3 vezes. E em torno da 1h50 da manhã, a Monique e o Jairinho vão para o quarto de hóspedes para poder assistir lá a TV por lá. Ela fala que, né, tem nas matérias de que chegando no quarto de hóspedes ele dorme porque ele tinha tomado remédio, um monte de coisa, e ela também estava ali já mais ou menos quase dormindo também, e o menino estava no quarto do casal dormindo lá. Entendeu? Quando dá mais ou menos 3h30 da manhã, a Monique e o Jairinho ligam para a polícia para dizer que eles tinham escutado um barulho lá no quarto do casal, que é onde estava o menino, e quando eles foram até lá no quarto, o menino estava desacordado no chão. Bom, quando dá então às 4 horas da manhã, o pai de Henri é avisado que o menino estava sendo levado ao hospital porque tinha sido encontrado desacordado ali no chão do quarto. Só que quando os três chegam no hospital, o menino já estava sem vida. Bom, e segundo a versão da Monique e do Jairinho, o menino, né, o Henri, ele supostamente teria caído ali no chão. Ele teria caído ou da cama ou de uma poltrona que tinha ali, e aí provavelmente batido a cabeça, alguma coisa, e morrido. Mas essa versão estava um pouco mal contada, e os próprios médicos desconfiaram, antes do menino ir para o ML fazer ali a necrópsia dele para conseguir o laudo, os médicos desconfiaram que poderia ter algo mais ali, e os próprios médicos aconselharam o pai do menino, né, o Leniel, a abrir um boletim de ocorrência para que fosse investigada a morte do menino. Bom, o menino foi então encaminhado até o IML para poder ser constatado ali do que realmente que ele tinha morrido, né? E saía ali então um laudo médico dizendo, né, se era aquilo mesmo, se ele realmente só tinha sofrido uma queda e ali tinha morrido por causa disso. Bom, e aí, para surpresa de todos, ou talvez não, né, infelizmente, foi constatado que a morte de Henri não foi por causa da queda, e sim por causa de uma hemorragia interna e laceração hepática causada por uma ação contundente. O que isso quer dizer? Que ele teve lesões no fígado causado por uma ação violenta, ou seja, bateram no moleque. Até então, você entendeu? E ele, além disso, ele também tinha lesões na cabeça, escoriação no nariz, hematomas no punho e abdômen, além de contusões no rim e no pulmão. Então, assim, o moleque já vinha sofrendo isso. Não era de agora. Bom, aí as coisas começam a ficar estranhas, né? A polícia começou a suspeitar, então, de que a Monique e o Jairinho, eles tinham algum envolvimento direto com a morte de Henri. Bom, isso não foi só por causa, né, do laudo do IML, que fez a polícia chegar nessa conclusão de que não teria sido uma queda que teria ocasionado tudo isso. E sim também por causa de algumas outras evidências, como, por exemplo, algumas testemunhas levantaram contradições. Teve uma mulher, uma moradora do condomínio, que ela disse que entre as 3h20 e 4 horas da madrugada ela tinha ouvido gritos vindo ali do apartamento onde ficava o Henri. Bom, outra evidência também que levaram a polícia a suspeitar, né, de Jairinho e Monique foi de que eles tentaram jogar os celulares dele fora. Então os dois tentaram jogar o celular, só que um software da polícia conseguiu recuperar também mensagens apagadas dos dois. Então assim, os caras tentaram jogar o celular fora, tentaram apagar a mensagem, entendeu? Por quê? Tá devendo? Deram uma versão que não fazia muito sentido. E outra coisa também, o Jairinho, antes do menino ser levado ao IML, porque é um procedimento padrão, né, de ser levado ao IML, ele estava exigindo ali do hospital que o atestado de óbito. Ele não queria que o moleque fosse levado
pro ML para ter ali o laudo da morte. Ou seja, mais uma vez, ele meio que tentando ali esconder alguma coisa, né? Parece que queria esconder alguma coisa, realmente. É que é a última coisa que você se preocupa, né, mano? Quando acontece uma parada dessa, né? Em relação ao laudo. Exatamente. Por que ele não queria que tivesse laudo do moleque? Entendeu? Então... Bom, outras evidências também foi que a polícia chegou a traçar inquéritos paralelos para tentar traquear, digamos assim, um perfil do Jairinho. E aí foi constatado por meio de depoimentos de ex-namorada do Jairinho, de ex-mulher do Jairinho, de que ele tinha um perfil já muito agressivo. Como, por exemplo, uma ex-namorada do Jairinho disse, né, em entrevista, que ele chegou a agredir a filha dela já. Jairinho que eu conheço, que a minha filha descreve que fez o que fez com ela, eu hoje oro a Deus pelo livramento de não ter sido ela, porque ele podia ter matado a minha filha. Bom, e também tem a ex-mulher do Jairinho, que tem 2 filhos com ele. Ela já tinha registrado o boletim de ocorrência contra o Jairinho, dizendo que ele era violento com ela, e inclusive num dia ele chegou a tentar enforcar ela num ataque de fúria e chegou até a chutar ela. E como um cara desse chega à Câmara Municipal lá, velho? Exatamente, né, mano? Cara... E o cara é doutor, mano. O cara é médico. mas ele é médico, mas ele falou que ele só fez o bagulho de medicina e nunca atuou na área. Porque aí, falou. certo, foi pra política. Tanto certo, que a polícia questionou ele, por que você não tentou reanimar o menino? Então... E aí ele disse que, porque a última vez que eu fiz isso foi num boneco, no curso de medicina, depois nunca mais fiz. Nossa. Entendeu? Mas mesmo assim, né, mano? Não, a assim, gente pô, talvez tentaria, talvez imagina tentaria, o cara que é formado. Bom, além do que, a casa, ela teria sido limpa depois da morte do menino, o que é bem estranho, né? A mãe deixar a empregada entrar no apartamento para limpar a casa logo depois da morte do menino. Bom, segundo a polícia também, uma das empregadas, ela sabia das agressões e a outra, inclusive, chegou até a presenciar ali um dos momentos ali em que isso teria acontecido. A polícia chegou a ter acesso a mensagens trocadas também entre a babá e a Monique, né? Nesse momento, na conversa das duas, né, a conversa delas ali estava em tempo real. A Monique, ela estava num shopping, conversando com a babá por troca de mensagens, e aí quando o Jairinho chegou, né, e ele se trancou no quarto com o menino, e aí tudo que ela relata nas mensagens é que ela escutou o volume da TV aumentando, ela só escutava ali o barulhinho do desenho, que estava passando um desenho na TV. E aí, segundo o que ela estava falando, né, com a Monique ali em tempo real, tudo levava a crer que ele estava agredindo o menino ali naquele momento, né? Tanto que quando ele saiu e tal, ela viu o menino estava... Ela disse que o menino não queria tomar banho, porque a cabeça dele estava doendo. E ela também falou que o joelho dele também estava meio... Tava mancando. Então, assim, ou seja, ele tinha sido agredido ali, né? Então, né? Segundo essas mensagens aí da empregada que foram divulgadas aí pra imprensa. E a empregada também relatou que depois que o Jairinho saiu um pouco de perto, o moleque contou que ele deu uma rasteira no menino e chutou ele no chão. Ele, né? Tá nas mensagens lá também. Agora vocês imaginam só uma mãe que acabou de perder um filho, até porque nessas conversas a Monique, ela estava ali um pouco preocupada, né? Óbvio, é um filho dela. Só que o que eu acho é que, assim, uma opinião pessoal minha, que talvez parecia que ela meio que estava tentando passar um pano ali pro que o Jairinho estava fazendo, né? Então, assim, pensa só, depois de perder o filho, uma mãe provavelmente vai ficar muito triste, né? Vai ficar em luto. Só que, adivinha só, o que ela fez logo após que ela foi na delegacia, né, logo depois da morte do filho, né, ela começou a agir de uma maneira não condizente, digamos assim. Primeiro que ela era estava sempre muito fria, não chorava, e logo após a morte do seu filho, ela foi ao salão de beleza fazer cabelo e unha. É isso mesmo que você escutou. Os policiais também estranharam que no dia seguinte ao enterro de Henri, Monique estivesse preocupada com a aparência. Foi a um salão de beleza. Gastou R$240 para fazer pé, mão e cabelo. Agora me responde aí, isso talvez seria uma atitude de uma mãe, né, que acabou de perder o filho? Ir no salão de beleza, fazer cabelo e unha? Bom, fora que a polícia também chegou, né, a encontrar no celular dela uma selfie que ela fez na delegacia no dia que ela ia prestar ali o depoimento, né?
aos policiais. Ela fez uma selfie e nessa selfie ela estava ao lado de um homem e ela não parecia nem um pouco triste nessa selfie, sabe? Então outra coisa meio estranha também, né? A prisão de Jairo e Monique. Bom, após todas essas provas, né, da polícia, todas essas evidências, a polícia resolveu emitir então um mandato, né, de prisão preventiva e prenderam ali então, pelo menos temporariamente, o Jairinho e a Monique, né, na última quinta-feira, dia 8. Ele como vereador ali, tipo, ele tá sem receber o salário agora, vai ficar sem receber o salário, só que ele ainda tá suspenso, mas ele não perde o mandato, velho. Eles estão tentando caçar, né? Mas assim, a Câmara diz lá que parece que só perde o mandato depois de 30 dias preso. Abre aspas. O casal foi preso pela suspeita de homicídio duplamente qualificado com o emprego de tortura e sem chance de defesa para a vítima, por atrapalhar as investigações e por ameaçar testemunhas para combinar versões. A polícia suspeita que Jairinho tinha agredido a criança e que a mãe sabia. Investigadores acreditam ainda que, semanas antes da morte, Henri foi torturado pelo vereador, também com conhecimento da mãe. Policiais descobriram que, antes do fim de semana da morte, Dr. Jairinho já agredia o menino com chutes, rasteiras e golpes na cabeça. Segundo a polícia, Monique sabia disso pelo menos desde fevereiro. O vereador teria praticado pelo menos uma sessão de tortura contra o enteado em fevereiro. Fecha aspas. Cara, imagina só então o desespero dessa criança, né, em ficar na mesma casa que um arrombado desse. Que ela sabia, né, que o agredia, inclusive ela chegou a tentar alertar o pai sobre isso. E o quão monstro esse cara tem que ser para agredir uma criança que não consegue nem se defender, né? Bom, mas o que vocês acham que um cara desse merece? Eu acho que cadeia é pouco para ele. Eu espero que ele apodreça na cadeia e que os companheiros de cela dele enfiem um cabo de vassoura no dele sem vaselina. É isso que eu espero. Na verdade, ele tá até em quarentena lá, ele e a Monique, porque eles nem querem botar ele junto com os outros presos já agora, porque se os caras ficarem sabendo o que aconteceu, os caras vão... Entendeu? Vão espancar ele lá. Vão comer o dele lá. Entendeu? E a mãe, cara? Que tipo de mãe é essa, né? Que ela sabia das agressões do padrasto, né? Ao moleque, né? Ao filho dela, e ainda continuava com ele. Pra mim, cara, são dois psicopatas. Bom, é isso. Eu tô muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau.